Abaixa a mão, mãe de Deus. A cara de Zé. É. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Estamos no nosso nono programa, né? Um marco desse espaço dedicado para discutir a jornada de mulheres nos espaços de poder e decisão. Hoje, o programa está sendo exibido, né, no dia 30 de outubro, e a gente vai falar um pouco sobre muita coisa, né, sobre essas mulheres nos espaços de poder. A gente vai falar sobre eleições. Em outubro do próximo ano vai ter as eleições de 2026. Então teremos um pleito aí que vai redefinir o mapa político do Brasil. Nós escolheremos presidente, vice-presidente, governadores, vice-governadores, senadores, deputados federais e estaduais. E a partir de agora já é hora para a gente parar, para a gente reagir, começar a se planejar e participar. Eu sou Jeane, eu sou jornalista, mestre em Ciências Sociais e Humanas, curso Marketing Político na USP, e vou me autodescrever para pessoas que têm visão, baixa visão. Então, eu sou uma mulher parda, que tem os cabelos ruivos, estou usando óculos, um fone de ouvido preto com detalhes vermelhos, atrás de mim tem um estante com livros, tem um microfone, tem lentes, tem alguns troféus. Estou usando uma blusa preta e a parede atrás é uma parede bege, e quem está comigo, né, nessas apresentações de programa, que está no seu penúltimo programa, né, dessa temporada, é Ana Clara Oliveira, uma grande amiga. Seja bem-vinda, Ana Clara. Fique à vontade para fazer sua autodescrição, né, e sua apresentação. Oi, gente, eu de novo. Pois é, né? Quem diria que a gente ia chegar ao nono programa? Jeane duvidou, foi a que mais duvidou e fica dizendo isso. Mas eu já estou de. Sou parda também, né? Como Jeane gosta de se autoescrever, eu já estou de cabelo amarrado, batom vermelho, cenário mesmo, fotografias e alguns livros ali atrás. E feliz por saber que a gente conseguiu gravar essas edições, todas essas edições, e saber que a gente tem aí novos passos pela frente, né? Porque o que seria um teste já não é mais um teste. A partir de agora, a gente já precisa pensar em como subir a régua, entregar um material e seguir um caminho, né? Criar o nosso percurso natural no mundo digital. Todo mundo, para quem já esteve aqui, também para quem está chegando agora, eu sou jornalista também e divido aí opiniões com Jeane nessa jornada. Pois é, nós vamos começar agora falando um pouco sobre política, né? Como eu falei, a gente tem menos de um ano, menos de 12 meses para as eleições. As Estamos eleições em provavelmente, pré-campanha, né? como é? Estamos em pré-campanha já, né? Exatamente. Não existe aí uma data definida para pré-campanha. Tem gente que está em pré-campanha desde 2022, desde 2023, É, 2024. Então, aí o povo, quem se organizou, se planejou e já está falando sobre sua pré-candidatura, tende a estar um passo à frente. Mas não necessariamente são a máxima. Tem pessoas que decidem ser candidatas à época da eleição, na nas convenção vésperas. eleitoral, nas convenções dos partidos, nas convenções partidárias. E aí a gente vai ter uma renovação, né, de 2/3 no Senado. Então, vamos ter aí uma chance de novas cadeiras. Precisamos renovar esse Senado, né? Precisamos renovar também a Câmara dos Deputados. Essa representatividade, ela significa muito para o futuro do Brasil nos próximos anos. Nós somos nós estamos na 130, na 73ª posição global de mulheres, sendo a maioria do eleitorado, mas somos a minoria nos cargos eletivos. Acredito que a Sim. gente tem 18% de representatividade. Então, se nós somos a maioria da população, por que que nós não somos, por que que isso não reflete na representatividade da política, né? Porque nós somos essa minoria no poder. Existem vários fatores, são barreiras estruturais, né? Falta de financiamento, falta de acesso a financiamento, dificuldade de acesso a financiamento. E uma delas que faz assim, é esmagadora, é a violência política de gênero, e a violência política de gênero na internet, que é
A gente trabalha muito sobre posicionamento digital, sobre posicionamento de imagem, né, na internet, oratória, gravação de vídeos, como você se portar na frente de um vídeo, e as mulheres, elas são as vítimas esmagadoras desse tipo de violência. Então, a gente vai falar um pouco sobre a importância do planejamento, certo? Geralmente, a gente faz planejamentos anuais. Então, se você não fez nada, você vai começar a se planejar agora, né? Agora, em novembro, você vai fazer sua análise, identificar exatamente onde você está. Nós costumamos começar com a análise SWOT, que ela vai fazer um mapeamento, o diagnóstico do seu cenário, o cenário em que você está inserida, no seu cenário eleitoral, sua geolocalização, vai analisar suas chances. Existem algumas, eu acho que existe uma ferramenta de análise SWOT, um software de análise SWOT que ele faz essa análise, a gente vai deixar aqui na descrição. Eu não consegui identificar outros. Então, você que trabalha com marketing político, você que vai se candidatar e você pretende fazer essa análise SWOT, que é o principal, né, o primeiro passo para você decidir como é que você vai se candidatar. Então, eu aconselho que você utilize essa ferramenta de análise SWOT para fazer aí o seu mapa, o seu diagnóstico de planejamento de campanha. Certo? Clara, você que trabalha com produção de eventos, você que trabalha com todo esse lado da comunicação, você sabe da importância do planejamento, certo? Então, você trabalhou com empresas grandes, você trabalhou com eventos que você precisa se planejar até o parafuso, você precisa saber qual é o parafuso da estrutura para você poder se preparar, principalmente para um gerenciamento de crise. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre como é que funciona essa sua experiência no planejamento para 2026, que vão ter também muitos eventos em 2026. Então, as pessoas precisam se preparar, precisam fazer também a análise SWOT, porque a análise SWOT, por mais que a gente use para o candidato, ela também funciona para os negócios. Então, falei um pouco da sua experiência, claro. O planejamento, ele é bom em tudo que a gente vai fazer, né? Se você vai comprar uma casa, você precisa se planejar. Se você vai construir, você precisa se planejar. Então, é a base para a construção dos seus processos. E quem tem quem tem processos definidos, tem chances aí de não se perder no meio da jornada, certo? Em relação à política, eu vou começar enfatizando isso, né? É muito parecido quando a gente fala em relação a processos, porque o candidato, assim como o evento, ele também precisa ter as categorias, que é o marketing, a assessoria de imprensa. Parece besteira, mas que faz toda a diferença. Ano passado, eu trabalhei fazendo uma assessoria em uma campanha, e uma pessoa que foi da Câmara aqui de Mossoró, acho que nos anos 90, já é um senhor de idade. Ele chegou para mim e disse assim, ele chegou para a pessoa que estava candidata e disse assim, quem escreveu esse discurso? Ou seja, ele já sabia que quem estava discursando entrou com o discurso formulado. Quem escreveu esse discurso? Aí o candidato falou, quem escreveu esse discurso foi Ana Clara. E ele chegou para mim, já mesmo com pouca idade, ele estava sentado na cadeira, eu me aproximei dele, mas ele me chamou para dizer que o discurso era articulado e que eu tinha entendido que era um traquejo político. Porque o político que ainda nem é político, né? Ele é pré-candidato, e ele consegue palmas, ele está no caminho certo. Porque palmas é difícil de você tirar. Então, na política, até isso é importante. Né? Há uma preocupação com do seu tom de voz, a palma. Com certeza. Que maneira as pessoas estão enxergando você? Então, você, como estrategista digital, está aqui para afirmar e dizer que eu tenho razão nesse sentido, que é um processo de vários profissionais trabalhando em conjunto ali. Até na própria campanha existem vários eventos, porque quando você se organiza para ir para cada bairro,
Você não pode chegar no bairro, na cidade, no caso do próximo ano, são cidades, né? Porque é eleição para deputado estadual, governador, enfim, são as cidades do Rio Grande do Norte. Como que eu vou para uma cidade, por exemplo, como que eu vou para Apodi, enquanto pré-candidata, se eu nem estudei o que é que a Apodi produz? Aí eu, como candidata, vou ter tempo de estudar, com várias coisas para responder? Então, essa é a importância do planejamento. Você construir processos com uma equipe que seja organizada e que entenda como é aquele trabalhozinho, o efeito dominó, que um faz, o outro completa, um faz, o outro completa. Entendeu? E você não mentiu, é verdade. Tem gente que, às vezes, começou a pré-campanha 2 anos antes e não ganha eleição. Mas tem gente que realmente decide ali nas vésperas e entra. É estratégia política também. É processos definidos também. É um time que está por trás de tudo. É do mesmo jeito as experiências no ambiente dos eventos, e seja o nicho qual for. Político, o do direito, alta performance, empreendedores, seja qual for o evento. A gente tem que entender que o primeiro ponto para que essas estratégias e para que essa organização aconteça é ter os meus nichos e os meus processos definidos. E que nichos são esses? Um dos principais, o marketing. Tem toda uma equipe de marketing, fotógrafo, filmmaker, social media. Eu preciso de mídia. Hoje, quem não está na mídia, principalmente os candidatos, ele está atrás. Você tem que aparecer. Hoje todo mundo é obrigado a aparecer. As coisas estão se modernizando, então uma frente parlamentar ela tem que tá expondo o que ela está fazendo, porque as pessoas não estão mais no passado, não. Eu até falei esses dias que, não sei se você viu, teve o Câmara Popular aqui na cidade de Mossoró, o lançamento do projeto, e eu falei, isso é uma pré-campanha. Isso é uma pré-campanha. Porque nunca na história da cidade de Mossoró, pelo menos que eu saiba, teve uma sessão plenária dentro de uma escola e o povo estava assistindo. Entende? Então, assim, tudo, o processo, você entender o que é tático, o que é operacional, o pilar é o mesmo. Se você consegue compreender essa jornada e fazer, aplicar ela de uma maneira muito bem feita, muito contextualizada, são muitos retornos que qualquer ser humano, seja o projeto que for, vai conseguir ter. E a minha experiência nessa parte é muito simples, assim. Eu sempre tentei fazer o simples bem feito. Porque eventos, não adianta você fazer uma coisa muito mirabolante se você, mesmo que você seja uma pessoa que já está aqui, mas você ainda tem muito a escalar. Porque é um universo muito grande, demanda muito estudo e não é fácil. Então, assim, você tem que ter a consciência e trabalhar no seu ali. Eu sei da minha responsabilidade e sei que eu sou muito boa no que eu faço. Isso aí eu sei que eu sou. Né? E a gente tem que saber reconhecer quando a gente é bom numa coisa. Como eu também sei que eu não dou conta de ou produzir o evento para que a produção e a entrega seja bem feita, ou está na equipe de marketing. Ou eu estou em um, ou eu estou em outro. E nesse caso, eu vou preferir produzir. Porque eu sei apagar incêndio. Eu sou uma das pessoas que mais sabe apagar incêndio. Eu já apaguei incêndios assim que o povo não acredita, mas eu trabalho para não apagar. Então, E aí, essa é. planejamento, né? Oi? E aí entra o planejamento. E aí entra o planejamento, justamente. E aí é exatamente isso. Tem um livro que eu deixei aqui para vocês, que é o ponto de inflexão, né? Que em vários pontos, Flávio Augusto deixa também aquela cutucadinha do que é que está errado, o que é que a gente precisa mudar, o que é que precisa ser nosso ponto de partida. Nesse mercado também é do mesmo jeito. Você vai dizer, por quê?
hoje muitos eventos estão migrando para o online. Tem muitos masterclass. Masterclass assim, de professores da USP, de vários locais do Brasil que se reúnem, vários estados, para fazer masterclass. Então, é um mercado, Giana, que em seu processo natural, ele está fomentando tanto presencial, ele é híbrido. Ele consegue ser híbrido e consegue se ajustar. E consegue justamente dividir esse planejamento em camadas, porque o formato do digital é um, o formato do presencial é outro. Mas os dois têm uma coisa em comum: experiência. Se o seu cliente não saiu dali de uma mesa redonda, de uma alta performance, enfim, um sentimento de, poxa, eu tenho que estar aqui, você perdeu um cliente. Para a gente entender, assim, como é muita coisa. E na hora de planejar, tudo isso tem que estar pacificado. O kit de boas-vindas, o cafezinho estratégico, a temperatura do ar-condicionado, tem os horários para você mexer nela. Não sei se você sabia disso, mas tem os horários para você mexer nela também, porque o frio atrapalha o processo de aprendizado. E isso faz com que esvazie a sala e não é bom para o palestrante. Entende? E no planejamento, isso tudo está lá. Coffee break, que horas vai ser o coffee break? Porque tem que ser um horário que as pessoas não estejam rendendo mais tanto para elas desligarem um pouco, tomar um café, comer, conversar, fazer negócio, para o cérebro dar uma descansada ali e voltar. Nos intervalos, que tipo de palestra eu posso colocar lá, que são as janelas, né? Tem evento que os caras chamam de stand-up. Bota um stand-up. Ou então, bota um professor, bota um cara desse que já está consolidado no mercado, para trazer dinâmica. E o povo do stand-up odeia. Toda vida que eu vejo algum comediante falando sobre isso, ele diz que eventos corporativos são os piores. Por quê? Porque é um pessoal mais fechado, é um público empresarial, entendeu? É um ou outro. Aí tem os estados também, que é outra coisa que a gente tem que avaliar. O estado em que o evento está sendo, o público, para onde a gente está direcionando os nossos esforços. Tudo isso conta. Então, assim, até o dia assim, de dizer tchau, acabou, são muitos processos. E se não tiver planejado, minha irmã, é um incêndio atrás do outro. O incêndio começa na montagem. Aí, no credenciamento, vem outra bomba. Porque gráfica é uma benção, Jesus. Tem uma mania de deixar o ser humano na mão. É complicado, é bem complicado. É isso que eu falo. Você falou aí 3 coisas bem importantes. Deixa eu tentar rememorar aí. Primeira coisa que você falou foi sobre palmas, de tirar palmas de um público quando se é político. E funciona da mesma forma nas redes sociais, com engajamento. Então, tirar engajamento quando o conteúdo é explicitamente político é muito mais difícil. Isso que a gente tenta trazer a política de uma forma mais leve, uma forma mais dinâmica, mais atrativa, mais informativa, mais pessoal. Então, se trabalha muito a marca pessoa, porque essa pessoa ela vai tratar de política, mas ela vai tratar de política de uma forma mais leve. Então, política ela pode ser leve, ela consegue ser leve. Só que se você só falar de política, 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 você vai observar que o seu engajamento ele vai cair. Eu tenho uma amiga e ela se tornou minha amiga, ela foi minha cliente, depois ela se tornou minha amiga. E a gente sempre fala, ela diz, Giane, se eu postar muito, o povo vai se saturar. Aí eu sempre respondo, depende de como você postar. As pessoas, elas querem acompanhar o seu dia a dia e elas querem acompanhar o making of. Elas não querem acompanhar o resultado em si. Elas não querem acompanhar todo o evento. Elas não se inscreveram para o evento, por exemplo, para entender o que você está entendendo do evento. Elas não querem aquele conhecimento que você está adquirindo.
É importante que elas saibam que você está adquirindo conhecimento, é importante que elas saibam que você tem essa sede de conhecimento, formação e capacidade, mas muito mais os perrengues, a forma como você lida com esse conhecimento que você adquire, a forma como você assimila esse conhecimento, por exemplo, métodos que você utiliza. Ah, eu gosto de marcar com canetinha colorida. Então, são coisas que vão mostrar que você é organizada, que Sim, você está prestando atenção naquele conteúdo. Então, vão fazer com que você se conecte com aquelas pessoas. Não é para transformar seu Instagram, seu Facebook, sua rede social em uma em dancinha de TikTok, mas é para mostrar quem você é da melhor forma. E aí, a segunda coisa que você falou foi sobre as pessoas que já são candidatas e já se lançaram pré-candidatas, e essas pessoas que se lançaram estão na frente, mas quando chega na campanha, elas acabam perdendo. E existem vários fatores que vão levar a isso. Um dos fatores pode ser coeficiente eleitoral, ela pode atingir uma boa votação, mas mesmo assim ela não conseguia entrar, porque ela vinha trabalhando há muito tempo, falando sobre suas pautas, fazendo sua pré-campanha, mas outra coisa que faz você perder a eleição é a comunicação. Então, se a sua comunicação ela não é bem estruturada, ela não é estratégica, você pode ser candidato desde o berço. Você pode começar a falar sobre movimentos sociais e partidos políticos desde quando você completou 10 anos. Mas mesmo assim, se você não fizer uma boa comunicação, as pessoas vão ter esse excesso de comunicação, esse excesso de postagens, por exemplo, ele vai fazer com que você se desgaste e você desgaste sua imagem. Então, tudo isso é preciso estratégia, né? Então, você já se lançou pré-candidato, mas não quer cansar o seu público, então você tem que trazer outras pautas, você tem que falar de outras coisas, você tem que falar de política de forma leve, você tem que se posicionar, dar opinião. Algumas pessoas evitam esse posicionamento porque elas não sabem fazer de forma estratégica e acabam se queimando com alguns públicos. Então, tudo isso deve ser muito bem pensado. E aí, a terceira coisa que você falou foi sobre simplicidade, né? Você estava falando sobre comunicação, sobre fazer o simples. E as pessoas, elas não querem postar o simples. Tem muita mulher, principalmente, que diz, Giana, eu não sei falar, eu não sei me posicionar, eu não gosto de quando eu me gravo. Então, ela grava e ela não posta. E aí eu sempre digo, além do empoderamento, além de acolher essas pessoas, esses medos que elas têm, que são medos reais, como a gente falou aqui, o ambiente digital é um ambiente hostil para as mulheres, principalmente para as mulheres candidatas, por causa da violência política de gênero. Mas mesmo assim, elas têm que fazer o simples. Elas pegam o celular, botam num lugar estável, não precisa nem de tripé. Elas falam e elas vão conseguir, de forma estratégica, se conectar com os eleitores, se elas forem sinceras, autênticas, e se elas pensarem com planejamento e à frente, tiverem uma visão muito à frente, elas vão conseguir um bom posicionamento. E aí a gente vai falar sobre essa hostilidade no ambiente digital, mas não é só as mulheres que sofrem violência política de gênero que têm essa hostilidade. Nós também somos jornalistas, né? Somos duas jornalistas, duas comunicadoras aqui, e nós tivemos recentemente uma jornalista que ela foi violentada, né? Digamos assim, ela foi atacada, ela foi respondida de forma muito áspera com a pergunta que ela fez ao presidente dos Estados Unidos, Trump. Trump se reuniu com Lula e ela foi e perguntou se uma das pautas era o quê? Era o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí Trump ele disse o quê? Não é da sua conta. Então, foi um questionamento válido, foi uma questão válida. E as pessoas, principalmente pessoas progressistas, começaram a aplaudir, disseram, toma, ninguém nem sabe se essa mulher não tinha o pensamento de que Trump falasse sobre essa aproximação com Lula. Então, seria uma coisa positiva se Trump falasse, desse essa declaração dessa aproximação de Lula. Então, ela foi respondida de forma muito rígida, muito áspera, e aí as pessoas começam a aplaudir, começam a dizer, para que foi fazer pergunta besta? E não é uma pergunta besta. A violência, embora a violência contra jornalistas tenha recuado no último ano,
ela teve diminuições, mas também teve muito assédio, muita judicialização. A judicialização ela foi muito em alta no último ano, em 2024, e no ano em que o ex-presidente Jair Bolsonaro estava na presidência, nós atingimos o recorde de violência contra jornalistas por causa dessa onda, desse ódio contra a imprensa. Então, Clara, você aí que também é comunicadora, como foi que você enxergou essa atitude do presidente dos Estados Unidos, né? A gente tem aí muitos casos de agressões físicas. As mulheres, elas sofrem de assédio sexual. Tem homem que passa a mão na bunda da mulher, tem homem que alisa, que a mulher está num ao vivo e ele interrompe, ele não permite com que ela faça o trabalho dela. Então, as mulheres jornalistas, elas também são vítimas. Precisamos falar sobre isso e precisamos falar sobre a violência contra os jornalistas, né, Clara? Eu fiquei, assim, chocada. Eu não vou falar muito, porque eu não tenho advogado em relação ao presidente dos Estados Unidos. Mas não foi uma pergunta imbecil. Foi uma pergunta que todos os brasileiros queriam saber. Foi uma pergunta simples e profunda. Só que o cara não entendeu a pergunta. Para ele era muito melhor dizer aquilo. Mas era assim, naquele instante, tivesse ali um cara chamado, por exemplo, William Bonner, que tem um reconhecimento pelos brasileiros, pelo seu trabalho desenvolvido no jornalismo, tem também lá fora, porque ele é um jornalista muito conhecido. Será se a resposta teria sido a mesma? Só que a gente fala isso, as pessoas já vêm dizer, lá vem a turma do mimimi. Mas não é mimimi, ele foi estúpido. Independente de quem tivesse ali, se ele tivesse respondido daquela forma, ele foi estúpido. Ele foi mal educado, para assim, aí eu falo sobre posicionamento. Para um presidente, isso foi terrível. Para mim, ele foi Bolsonaro 2.0 nas coletivas. E sabe o que eu acho mais interessante? É que eles não entendem que a mídia tem força. A mídia tem força porque a mídia está se tornando cada vez mais alternativa. Entendeu? E quando você faz esse tipo de coisa, você acha que não vai vazar? E aí a gente entra num outro ponto, são vários pontos, na verdade. É estratégico, do fale bem, fale de mim, mas fale. E agora o povo usa isso para fazer sucesso no marketing digital, né? Para dar engajamento. Foi estratégico da parte dele, que ele queria os brasileiros tacando pau de alguma forma, ou ele queria entender quem era quem. Então, assim, Giana é uma situação assim, que eu acho tão absurda que eu fiquei pensando e sem saber o que comentar sobre. E outro ponto, assim, fazendo contraponto, só para a gente fazer uma relação, eu não sei se você lembra, mas no programa passado a gente falou sobre o Zap delas, que ia ser lançado, né? O canal, enfim, o combate à violência política e tal, a questão de denúncias, a gente conversou sobre isso. E depois que a gente, no outro dia, eu não tinha visto ainda, no outro dia que passou o programa, eu vi três vídeos de Tabata, que é uma deputada, se eu não me engano, ela é trans, se não me falha a memória, né, lá em Natal, É, que ela sofreu justamente violência política. Depois você pode até procurar aí esse caso bem, tem alguns vídeos assim, eu não consegui acompanhar muito por conta da correria, né? Mas acabou chegando para mim, tem hora que parece que o Google escuta o que a gente está conversando. Acabou chegando para mim sobre isso, sabe? E aí eu fiquei olhando assim, eu disse, meu Deus, duas situações, né, em que mulheres, a gente sabe que ela está na situação de deputada, mas também está na condição de mulher, ocupando um espaço de poder, e que não aceitam. Então, assim, não, só uma correção que Tabata ainda é vereadora, ela é pré-candidata a deputada. sim, pronto. É porque eu não. Marketing, para você ver, né? Ela já tem status de deputada. Pronto, é porque eu achei que ela fosse deputada do Rio Grande do Norte, porque ela é muito bem falada e tudo. E ela foi, acho que ela ganhou com bem 7 mil votos, foi um negócio assim, bem histórico.
E ela pode ganhar para deputada. Então, ela tem tudo para ser deputada. E eu acho que ela sofreu alguma coisa, ou foi na Câmara, não sei, foi em algum espaço político. E eu fiquei, ó, quando depois eu fiquei lembrando do que a gente tinha falado no programa. Eu disse, olhe como é necessário. É tão necessário que foi criado, que é uma coisa que a gente acha que não existe. Mas está aí, na política, no jornalismo, em casa. A gente também tem números de violência domésticas aí, que as denúncias estão aumentando. Esse final de semana, um ator, mais uma vez, sendo alvo, né, de vídeos expostos nas redes sociais com agressão em relação a mulheres. E tá aí todas as provas e a gente precisa fazer mais o quê? Gente, e violência não é só física, não é só o murro e a tapa, não. Começa no controle de querer controlar a pessoa, de querer controlar o que a pessoa está fazendo. Começa em pequenos gestos, entendeu? E é assim que funciona. E eu acho, assim, o cúmulo ainda de pessoas que vêm ter a ousadia de comentar e defender. Eu vou usar um exemplo aqui que você não vai gostar, eu já sei, mas eu vou usar. Virgínia. É, é, eu já sei que você não gosta de Virgínia, mas eu vou pontuar sobre maternidade para ver se eu tenho razão ou não. E olha que eu não sou mãe. Virgínia separou de Zé Felipe, todo mundo aí aplaudindo ele, porque ele assumiu um romance com a cantora em pouco tempo e ela estava com um romance com um jogador fora que não era nada sério. Ela, querendo ou não, ainda esperou um tempo para ir para uma festa, para entender que estava solteira e diluída. E alugou apartamento em São Paulo para levar os filhos no trabalho. E ele vivendo seu romance lá sem ver os filhos. E aí eu estava fazendo uma análise. Como ele é homem, além dele ser homem e ser filho de um cara que é considerado incancelável no Brasil, é lindo. É lindo ele não ver os filhos, é lindo os filhos estar todo tempo com a babá, se ela estiver gravando, os filhos ficam com a babá lá em São Paulo com ela, e ele batendo nos quatro cantos do país com a namorada, né? Que eu acho que é namorada, não sei, entendeu? Tipo assim, todo mundo, toda uma sociedade contra uma mulher que tem uma maternidade ali de 3, que eu sei que ela tem os defeitos dela como qualquer outro ser humano, mas o ponto é, como mulheres ainda, fica contra mulheres. Então, você tem 3 filhos para dar de conta, trabalhar, dar atenção, viajar, planejar, fazer aniversário. São coisas que parecem bobas, mas que é exaustivo com a mãe. Eu não sou mãe, mas todas as mães que eu tenho convivência, eu vejo a exaustão, que perde a vontade. Claro que as pessoas vão dizer, mas ela tem dinheiro para ter um maquiador à disposição, carro, motorista. Beleza, mas ainda é cansativo. E quando eu vejo assim, muitas mulheres ficando a favor do homem, se fica a favor deles que têm dinheiro, imagino das pessoas que estão lá na classe baixa. O que é que essas mães não passam, né? O que é que as mulheres não enfrentam de preconceito? Então, é um exemplo que eu estou abrindo parênteses para você, mas só para ressaltar que é o universo feminino dessa questão da violência, da discriminação, enfim, de várias coisas que a gente passa, Jeane, e você estuda isso, é muito forte. E às vezes dá a sensação de que a gente saiu do canto, mas foi muito pouco. Foi 2 passos. Sabe? É bem complicado mesmo. E aí saiu o caso de Dado, né? Dado Dolabella, o ator, que vazou os vídeos da modelo, toda manchada, enfim. É mais um caso que vai passar batido, que a mulher vai ter que desmentir as acusações, entendeu? Então, o universo feminino é muito, eu diria, muito peculiar para a gente discutir e muito complicado. E quando eu vejo mulheres tacando pau em outras mulheres, não presta, não é boa mãe, isso me entristece.
Amiga, sobre Virgínia, eu só tenho uma forma de responder. Força guerreira. Porque realmente é muito Mas foi revoltante. só você entendeu? Foi só um exemplo, né? Que a gente olha assim, porque o cara é filho de Leonardo, tá namorando a Ana Castela, que eu tenho abuso dela, Deus me perdoe. Do jeito que você disse lá no episódio que tinha abuso de Virgínia, eu não suporto, porque ela é aquela caricaturazinha de boazinha, mas que não é boazinha, certo? E E abrir um programa só para você falar dos famosos, porque eu amo quando você fala dos famosos, que eu não conheço ninguém. Eu sei que é a Ana Castela, porque ela fez um choque em Mossoró uma vez, foi que eu amo. pronto, só deu criança, é essa mesmo. E ela tem uma carinha de boazinha, de ingênua. Ela é uma mulher muito bonita, mas ela, para mim, ela foi péssima como artista. Sessão fortalecendo com você. Eu amo essas análises, porque eu Se que Léo conheço. Dias, se Léo Dias vê isso, ele me chama na hora. E, enfim, ela, eu acho que é uma coisa muito fachada, muito para. Primeiro, ele é um menino, porque assim, fale você, que é mãe e tem um casamento. Uma mulher, às vezes, com um filho, ela suporta várias coisas para não acabar o casamento. Imagina uma mãe com três. Pesa. E três crianças pequenas. Então, é um ponto que pesa. Então, ninguém sai de graça. Então, na minha cabeça, não entra. Fora que o Amiga, universo, fora que o universo feminino é uma construção, né? Também. por isso que eu falei da questão de Virgínia, força guerreira, porque a gente tá falando de Virgínia, que é uma mulher branca, hétero, rica, né? Rica, exatamente. Dinheiro, Milionária. milionária. E aí, para uma moça, uma senhora, uma jovem que mora na periferia de Mossoró, que depende do marido, para se separar, ela com um filho, ela faz de tudo. Mas se essa mulher que morasse ali e ela tivesse o dinheiro que Virginia tem, ela se separaria na hora. E ainda enfrentaria as mesmas críticas. Aí eu falo a questão da crítica. Vamos criticar. É revoltante, eu não sei se a palavra é revoltante, porque Virginia, ela me gera outros tipos de revolta também. Sim, Então, não. por falta de outra palavra, eu vou usar a palavra revoltante. Se a gente trocasse Virgínia por outra mulher, talvez seria a palavra ser revoltante. Você ter duas pessoas que fazem a mesma coisa, tipo, abandonam, vamos usar essa palavra, abandonam os filhos para irem viver a vida amorosa deles, e só quem é julgado é a mulher. É isso, esse é o ponto. É. Foi esse o ponto que eu lhe usei. Que Aí, eu usei para você fazer a análise, entendeu? que é o que eu concordo. Mas em relação às outras coisas, é porque Virgínia, entendeu? Mas e é bom a gente falar sobre isso, porque as pessoas querem falar, né, sobre isso. Eu tinha até estava elaborando uma teoria. Eu disse, quando você e eu começamos a fofocar aqui das pessoas que ninguém conhecia Onara, né? Assim, ninguém, as pessoas que a gente fala, que assistem esse programa, talvez não conheçam Onara. Então, elas não têm o interesse, não conhecem Rafael, que a gente falou de Rafael, não conhecem Zenob, quem foi Zenob. Então, talvez elas não tenham interesse quando a gente traz essas pessoas. Então, quando a gente traz essas pessoas da comunicação, a gente está atraindo pessoas da comunicação que conheciam eles, né? E aí, quando a Sim. gente famosos, ou quando famosos falam de si, e, por exemplo, Não Importa, o programa Não Importa, do Porta dos Fundos, que é Gregório do Vivier e João Vicente, que eles falam Sim. de famosos, que às vezes eu nem sei de quem eles estão falando, porque eles usam apelidos ou primeiro nome, e aí são tão Sim. íntimos, eu precisei tentar, de quem, que famoso que eles estão falando, ou então é uma subcelebridade, ou então é uma celebridade que eu simplesmente desconheço, eu ignoro. E aí, eu estou usando esse videocast do Porta dos Fundos, Não Importa, de exemplo, para entender que as pessoas assistem porque elas se sentem parte. Tem gente que se sente parte da vida de Virgínia, se sentem parte da vida de Zé Felipe, né? É. De Felipe, de Ana Castela. Então, essas pessoas, elas se sentem tão parte a ponto de opinar, de apontar o dedo e de dizer quem está certo, quem está errado, o que essas pessoas fariam. Então, se elas fossem aquele, se elas fossem ela. Então,
Aí você fala, mulheres. Nós, mulheres, e também estamos à mercê do nosso, desse sistema. Sim, Então, às vezes, eu me pego pensando, se eu não estou reproduzindo um discurso, certo? sim, Essa, eu falo uma coisa e na mesma hora eu me arrependi. Um amor e só. Essa semana eu falei uma coisa e na mesma hora eu me arrependi. A gente estava falando sobre maternidade, uma amiga minha engravidou, e aí ela disse a uma terceira amiga, ela disse, engravide para gente engravidar juntas, os bebês crescerem juntos, vão ser só 2 meses de diferença. E aí ela disse, não, não quero. E aí eu disse, não, você tem que falar com o marido dela. E aí depois, ao mesmo tempo, eu parei e pensei no quão violenta foi a minha frase. Porque a minha frase, ela passava pela opinião dela, da menina, da nossa amiga, e ia para uma violência no sentido do marido dela passar pela opinião dela de não querer ter filho, certo? E impor um filho para eles dois. Então, quando eu falei, na mesma hora, eu disse, meu Deus, como eu estou sendo, como essa frase minha ela é violenta. Então, a gente reproduz esse tipo de discurso, sabe? E é exatamente. precisa fazer essa autoanálise, a gente precisa fazer essa autocrítica e que não seja na hora, que seja depois, que não repita. Certo? Na hora eu parei, aí me calei, não ia trazer um debate à tona naquele momento, mas eu parei, calei, e aí depois eu fiquei refletindo, e aí próxima vez eu vou tentar evitar, porque é uma coisa assim, que depois eu fiquei, nossa, como foi violenta a minha frase, e seria violento se isso acontecesse. Claro que não vai acontecer, que ele respeita ela, e mas assim, a gente reproduz. Então, eu não estou livre de reproduzir um machismo e em um discurso de opressão contra outras mulheres. Sabe? Eu sempre me policio, cabe a nós nos educarmos, nos policiarmos e nos autoanalisarmos. Fazer uma terapia, que é bom de vez em quando, e entender de onde é que vem esses processos, para a gente não reproduzir esse tipo de conteúdo, para a gente ficar atento, ó, isso aqui não é legal. E eu falo sobre nós mulheres, mas existe um convite também para os homens, certo? É um homem que se diz, eu sou pró-feminismo, eu sou progressista, mas está lá com seus amigos, e aí o amigo faz uma piadinha machista e você fica calado, você ri, e aí está lá o amigo que já aconteceu comigo, eu tenho amigos progressistas, amigos de esquerda, esquerdomaços, porque para mim isso é esquerdomaço, né? E aí o que que acontece? O cara tava dando em cima de mim, fiquei com o cara, depois eu descobri que eu tinha namorada. E os amigos sabiam, meus amigos de esquerda, progressistas. Então não houve um trato, sabe? De chegar para mim e dizer assim, ô Jane, tá vendo fulano aí que é meu amigo? Ele tem namorada, então se ligue. Óbvio que eu não teria ficado, entendeu? Então, existe isso da gente se autoanalisar como mulheres, mas também Sim, convidar os homens que dizem, o feminismo não me chama para discutir, o feminismo não me chama para briga, agora é só as mulheres que discutem entre si. Então, faça sua autoanálise, caro macho, certo, caro homem? Faça sua autoanálise, pense, será que eu não está na hora de eu me envolver nessas pautas e me posicionar politicamente dentro do meu círculo de amigos homens? Será que não está na hora de eu, no lugar de apontar o dedo para as mulheres, ou então de estar divulgando, por exemplo, uma foto íntima, porque existem grupos de homens que eles colocam fotos de meninas que eles estão ficando no grupo, fotos íntimas, inclusive isso é crime. Então, não está na hora lá de você, no lugar de estar compartilhando aquela imagem para outros grupos ou comentando com outras pessoas, você não está lá denunciando o criminoso ou não está lá indo avisar a menina, fulano de tal pegou sua foto e postou no grupo. Não, vá para a delegacia fazer um BO. certeza. Então, existem muitas coisas que a gente pode fazer além de se posicionar e de criticar nas redes sociais. Esse é um convite aí para as pessoas, principalmente para os homens, fazerem alguma coisa dos seus privilégios, né? Certeza. E eu usei isso como um exemplo porque eu sabia justamente que a gente ia entrar nesse debate, né?
Eu usei o exemplo de uma rica. Eu não a sigo, diferente do que muitos pensam, assim, eu não a sigo. Mas eu acompanho algumas coisas e às vezes eu até olho o perfil e vejo, vou ver os comentários, vejo os comentários de página de fofoca nas fotos dele com a outra, né? E as mulheres apoiando, dizendo que ele se livrou. Mas nada tira da minha cabeça que existem coisas que ela não externou, porque a mulher ela tem essa coisa de pesar a maternidade, de pesar a família e entre outras questões. Eu sei que, embora a gente tenha muitas vezes o poder aquisitivo em questão, mas tem algumas que pensam assim, né? E que não quer perder o lar, a família, né? A família bem estruturada, que todo mundo se gosta, ali existe uma paz que é propagada e que nas redes sociais a gente não sabe. Mas o ponto não foi nem para enaltecer, nem para criticar, mas usei ela como exemplo para a gente entender como as mulheres é, ainda evoluíram muito pouco nesse sentido e ainda criticam muito outras mulheres e não tem essa escuta assertiva, sabe? Acho que falta muito isso, sabe, Jeane, ainda? Acho que a gente precisa muito avançar nessa coisa de dar a mão e defendermos umas às outras, porque isso é um caso à parte, né? E assim, quantos pais só é pai enquanto está junto? Eu Eu sei brinco que com uma amiga minha que ela disse, ela pergunta se eu quero ter outros filhos. Aí eu disse, aí eu disse, eu não quero ser mãe de novo. Se fosse para ser pai, eu queria. Se fosse para ser pai, eu tinha 5. Mas eu seria mãe, né? Então, para a gente ver que existe uma responsabilidade. E eu tenho certeza que mesmo que você fosse rica, você ia querer acompanhar o desenvolvimento de Maria Iris, que ia querer estar perto, ia querer participar das atividades. E uma pessoa que é rica, ela tem uma agenda cheia de compromissos. E a mãe, ela que se vire para ser mãe, para ser profissional, para ser várias coisas. O pai, muitas quando as crianças, mulher. os pais, eles querem ser pai e trabalhar, mas o pai é trabalhar fora. É tanto que eu vou até abrir aspas agora, não sei se você esteve na exposição de Lu, no primeiro dia, você não foi, né? Você não chegou aí. E aí Dionísio estava lá, né? O pessoal do Tarará, e os dois personagens, que era Dionísio e Renata Soraya, apresentaram o espetáculo Ai, meu Deus! E era como se fosse uma espécie de crítica. A mulher acorda de manhã, prepara o café, balança o menino, varra a calçada, vem, faz o almoço, passa as roupas do marido, faz isso aqui, entendeu? E era como se fosse uma crítica social. E aí, no meio do espetáculo, ele dizia: Você acredita que isso vai melhorar? Aí ela gritava: Ai, meu Deus, que é o que a gente tende a dizer quando as coisas estão apertadas e difíceis. E aí ela teve a brilhante ideia, no meio do espetáculo, de trabalhar fora. Então, ela acordava cedo, preparava o café do marido, preparava a mamadeira da filha, varria a casa, varria o quintal, varria a porta da frente, né, que eles deram lá numa Equatura, caminhava, pegava o ônibus, caminhava de novo, pegava outro ônibus, caminhava, chegava no trabalho, fazia, desfazia, fazia, desfazia, fazia, desfazia. Chegava a hora de voltar para casa, pegava o ônibus de novo, caminhava, pegava outro ônibus, caminhava, chegava em casa, louça para lavar, casa para organizar, roupa para lavar, filho para dar atenção. E era uma crítica que eu achei muito forte, entendeu? Porque fazia uma crítica, de certa forma, a como é a posição, a figura feminina. Que quando você trabalha fora, você trabalha fora. Eu até vi hoje um negócio no Instagram que eu ia trazer para comentar justamente no programa, né? Que era a mulher, ela trabalha em casa e descansa no trabalho. Porque quando ela chega em casa, ela trabalha mais do que fora. E não existe uma consciência. Se a família, por exemplo, do seu parceiro chega na sua casa e está bagunçada, é porque você é desorganizado. Nunca é porque você passa a semana trabalhando de domingo a domingo. Muitas vezes mais do que seu parceiro. E outras mulheres criticam isso.
outras mulheres acusam. Então, assim, é muito pesado. Eu acho que a gente tem que entender o andar torto do outro. Quando a gente passar a entender o andar torto do outro, por que que ele caminha torto, a gente vai parar de criticar mais e aprender a se colocar, a criticar menos e aprender a se colocar mais no lugar do outro. Eu acho que o ponto é esse. Amiga, uma das lutas que estão em discussão no Senado é para que o cuidado doméstico ele seja contado na hora da aposentadoria, né? E aí você falando, eu sempre trago duas questões sobre o feminismo. Tem muita mulher que não se diz feminista porque não quer trabalhar, certo? Ela diz, viralizou muito nas redes sociais um tipo de vídeo que é as trade wives, que é as mulheres tradicionais, que são as Sim, mulheres que se vestem vestido, plantam sua comida em casa, sovam o seu pão, são mães, cuidam das crianças do dia a dia, e elas são felizes. está muito em alta mesmo isso. E aí tá tudo bem. Porque o que que essas mulheres, o que que a gente quer? A gente quer ser, não é que a gente queira, a gente não queira trabalhar, a gente quer ser rica, né? Porque se eu fosse rica, eu não trabalharia na comunicação visando o dinheiro, mas eu ainda assim trabalharia. Porque se eu fosse rica, eu iria escrever meus livros, iria Sim, pesquisar, iria ser cientista, e iria conviver o maior tempo possível, aproveitar essa primeira infância, essa segunda infância da minha filha. Então, todas as mulheres querem isso. As mulheres, principalmente as mulheres mães, elas querem participar dessa vida, elas querem ter essa vida. Não é vida de dondoca, não é ser sustentada pelo homem, não, é ser rica. Então, se você tem uma pessoa que lhe banque para você cuidar da sua casa, para você viver, tem muita gente que trabalha para se aposentar e morar num campo e ficar vivendo no campo. Então, essas mulheres verdade. estão tendo uma vida que muita gente trabalha para se aposentar e ter. Não é sobre o feminismo isso, entendeu? O que é que o feminismo ele luta? Ele luta pelo direito da gente sair de casa e poder trabalhar caso a gente queira, e também pelo apoio, o suporte e a divisão, divisão igualitária das tarefas dentro de Sim, casa, principalmente das pessoas pobres que não têm essa condição de serem sustentadas e de viverem plenamente sovando o pão, certo? certeza. Então, a mulher ela vai sair de casa para ir trabalhar e no lugar do homem, quando chega, eles dividirem as tarefas, ela acumula os dois turnos e ela acaba se cansando ainda mais. Então, o feminismo Perfeito. erra aí, mas não é culpa do feminismo, é culpa da não divisão igualitária de tarefas dentro de A casa, jornada de trabalho. cuidado do homem que não chega junto e não consegue acompanhar isso e a mulher acaba cuidando dos filhos, cuidando da casa, indo trabalhar fora, botando dinheiro, e o homem, quando chega, abre uma cerveja, senta no sofá e assiste um jogo, né? Verdade. Então, é sobre, mais uma vez, um convite aí aos homens para essa divisão que não deveria ser convite, né? Deveria ser uma coisa óbvia, você deveria ser útil quando você chegasse em casa. Verdade. Aqui é quase o contrário, ele é maravilhoso em relação a esse cuidado do lar, né? Até porque eu cheguei na casa dele. E aí, você falando sobre isso, está em votação. A Samia Bonfim colocou para votação um reconhecimento da dedicação dos filhos, seja na educação, na saúde, né, no aspecto educacional, no apoio emocional de atividades diárias, ser considerado como uma contribuição para essa manutenção dessa criança no cálculo da pensão alimentícia. Então, quando o homem vai pagar a pensão, eles pegam a divisão das duas rendas para pagar a pensão, para identificar. Só que às vezes a mulher não tem renda e ela tem que ser remunerada por isso, né? Então ela trabalha para ele. Se ela não cuidasse dos filhos dele, ele teria que contratar uma babá. Então é um trabalho. Às vezes a gente não considera o cuidado como um trabalho, mas quando o homem sai para trabalhar, alguém fica em casa lavando, passando, cuidando dos filhos. E se essa mulher que faz isso de graça não existisse, ele teria que ou fazer ou contratar outra pessoa que fizesse. Então é um trabalho. A gente reconhecer o cuidado como um trabalho
aí passa pela remuneração para contar na Previdência na hora de se aposentar, passa para contar na hora de contabilizar uma pensão, então contar aquilo que a mulher está trabalhando para ele, certo? Uhum. E são N questões que a gente precisa analisar. Eu queria realmente, assim, queria que a licença maternidade fosse 2 anos, como é na Austrália, na Irlanda. Sim. Então, 2 anos de licença maternidade, você passa 2 anos com sua filha, que 2 anos é o recomendado pela Organização Mundial de Saúde do período de amamentação. Então, o Sim. período de amamentação é 2 anos. Com base nisso, lá na Irlanda, eles têm uma licença maternidade de 2 anos. Então, a mulher só volta a trabalhar, ela é paga para ficar 2 anos cuidando da sua cria, né, do seu bebê. Então, isso é uma coisa linda. E aí, a gente não tem, né? São os No nosso ideais, como país, você falou, a no gente nosso país, a avançou. gente se afasta e quando volta é demitido. É, e aí a gente fala sobre licença paternidade, né? Que aí as mulheres ficam. De que adianta meu marido ter licença paternidade se ele vai ficar em casa, ele vai sujar mais prato, não vai contribuir, ou então vai para o futebol, vai sair, vai para o bar beber. Então, são questões muito mais sociais, de comportamento É social, que verdade. precisam ser mudadas. Né? E aí, como é que a gente muda? Educando as crianças, né, sobre isso, educando sobre divisão de tarefas igualitária. Você tem um filho, você coloca ele para participar das atividades de casa, das atividades domésticas. Então, tá aí o papel do povo, né, das nossas mães. Tem uma frase, a gente falta uns 15 minutos ainda, mas eu vou trazer já a minha frase, que eu não sei se eu falei da primeira vez, porque é uma frase que eu falo muito. Todo canto que eu vou, tem duas frases que eu levo, que é uma frase que eu vi no Museu Nacional, em Brasília, que ela diz: ensine algo a uma mulher e estará assim ensinando civilizações inteiras. Ensine algo a uma mulher e estará ensinando civilizações inteiras. Essa frase ela é muito impactante. E a segunda frase que eu trago é que toda porta que eu entro, vieram milhões de mulheres à minha frente e irão vir milhões de mulheres atrás de mim. Que eu abra a porta para as mulheres que virão atrás de mim, assim como muitas mulheres abriram a porta para que eu estivesse ali. Exatamente. Então, são coisas que a gente precisa refletir, né? E aí a gente ainda tinha uma pauta, né, sobre a taxação, falar um pouco sobre comércio. Sim, Você voltando à parte política, né? Dessa parte do debate, o que houve, enfim. Cada 4% brasileiros desistem de compras internacionais, né? isso subiu para 37 hoje o número de pessoas, né, que estão desistindo de comprar as blusinhas na Shein por conta dos impostos, né? Um deles é o ICMS, que a gente sabe que é o imposto de cada estado, particular do estado. Se eu não me engano, o nosso não é um dos mais baratos no Brasil e começa a ter um impacto, né, Giane, financeiro. E dividir os lados também. Nós estávamos nos preparando para um comércio totalmente online pela comodidade e pelo preço. E isso estava afetando diretamente o comércio local. Fazendo uma análise de Mossoró, a Coronel Gugel, ela nunca mais foi a mesma pós-pandemia, né? Onde a gente teve essa migração com maior força para o digital e a internet ficou em evidência. Então, assim, com essa taxação, ao mesmo tempo, as pessoas voltam a comprar mais no presencial, né? Dá uma aquecida nos comércios locais e isso impacta diretamente no PIB de cada estado, que contribui para o PIB nacional, mas fica dividido, porque a gente não sabe como vai ser, o que é que vem pela frente, né? Ele falou que houve, sim, foi pontuado várias coisas, que eles se estreitaram relações, que esse era um ponto principal, né? O Brasil não era mediado pelos presidentes, era mediado por pessoas, né, ali. E hoje é mediado por eles, então
Lula falou em um dos seus discursos que uma das coisas que ele aprendeu foi a negociar. Então, se espera que eles consigam entrar no acordo, porque o sal já está sofrendo impacto. Outros produtos, como carne, enfim, vários mercados estão sofrendo com esse impacto, né? E a gente sabe que o Brasil exporta bastante. A gente tem números comprovados, a gente tem economistas no nosso estado que estudam sobre isso. Então, a Shein é um café com leite comparado a tantos os outros produtos que a gente nem tem esses dados ainda. Acredito que o IBGE está fazendo um levantamento também já sobre isso, do impacto que isso pode causar. E vai dividir opiniões. A minha forma de ver é que vai dividir opiniões. Então, assim, é um tema que você gosta bastante, eu sei, a política, né? Principalmente a figura feminina na política. Mas, Giane, eu não sei, eu acho que nos próximos 2 anos a gente vai viver momentos desafiadores. Penso eu, pelo cenário que hoje está muito indeciso. É tanto que hoje sai melhor, dependendo do que você pensa em vender, você terceirizar e migrar para o digital, porque muitas lojas estão fechando. Há uma quebradeira gigantesca de lojas físicas no Brasil. E eu acho que não vai parar por aí. E olha que eu nem sou especialista, nem economista, nem estudo o comércio, né? O comércio nacional e o comércio exterior, eu não estudo sobre isso. Tem economistas que estudam só o comércio internacional e que faz todo um estudo sobre isso para nos entregar dados e resultados. Eu conversei com o professor há algum tempo e ele falou desses impactos, que era muito complicado o Brasil fazer um acordo, porque a gente ia perder em alguns aspectos, né? Ele explicava lá. E eu acho, minha amiga, que a gente vai ter muita gente migrando para o digital. Então, hoje eu penso e repenso. Quero voltar a empreender ainda esse ano, mas eu penso e repenso sobre ter um espaço físico, Amiga, porque nos próximos anos eu acho que não vai fazer mais sentido. ó, sempre eu vou falar aqui um pouco sobre o que eu aconselho as pessoas que chegam para mim. Eu digo o que é mais fácil. Você, para quem está assistindo aí, né, também, você montar um negócio estruturado, com estoque, com fluxo, né, logística, com todo o aparato de estrutura física, ou você ter isso de outra pessoa e você só vender. Exatamente. Você só vender, né? Então, muitas pessoas, além dos afiliados, né, que existe o bom na internet, você vende para o Mercado Livre, você vende para isso, aquilo, aquilo outro, também você monta a sua loja, seu site digital, e aí você não se responsabiliza nem pela entrega. A entrega e a responsabilidade é de outra pessoa, você só faz vender. A pessoa já é direcionada com outro atendimento, então você não faz nenhum atendimento. É só o tráfego e a venda, só oferecer e vender. Isso é o paraíso para as pessoas que não têm negócio. Claro que se você tiver um estoque, se você tiver uma estrutura, compensa investir. Você Mas vai lucrar muito mais, né? amiga. Então, agora em relação às compras, né? Eu sempre reforço assim, eu comprava nesse final de ano, eu sempre pedia muita coisa de festa junina, ou festa junina, porque todo no meio do ano. Aí gosta do São João, não perdi um dia. Eu gosto, nordestino, né? E aí eu sempre comprava muita coisa de Natal. E eu começava agora porque demora a chegar, né? Por quê? Por questões de trabalho, de você ir ao centro, parar um dia para você estar procurando, pesquisando as coisas, onde é que vende, o que é que vende, né? Então é um trabalho. Se existisse uma plataforma, inclusive eu já sugeri, um amigo meu é desenvolvedor, eu disse, vamos criar, então quem estiver assistindo aí for desenvolvedor, vamos criar uma plataforma de e-commerce local que você possa filtrar nessa plataforma os produtos e saber onde é que vende. Então seria eu ir em cima, entendeu?
Ah, eu estou atrás de pisca de tal jeito. Então, eu ia lá, pesquisava, tem tal loja, tal loja e tal loja. Então, ou eu compraria online, ia só pegar, ou então eu ia lá, pegava, via os outros produtos, e economizava um tempo você rodando no centro da cidade procurando alguma coisa que você não sabe nem, às vezes, o que é, entendeu? Então, esse comércio local, os Correios, eles fazem um pouco disso, tem um projeto dos Correios que eles fazem um pouco disso, que é de incentivo do comércio local, mas, assim, se tivesse esse centro de convergência de todas as lojas locais das regiões para você ir pesquisando, seria mais fácil e até menos trabalhoso você esperar chegar daqui a 30, 45 dias, 60 dias para chegar um material. E aí é o segundo ponto, que é o ponto de que a valorização do comércio local, porque o dinheiro ele vai circular aqui. Então, se eu pego o meu dinheiro que eu ganhei aqui, ou eu ganhei fora, trabalhando na internet, e eu aplico aqui, comprando coisa daqui, e aí outra pessoa vem e pega, aplica aqui, esse dinheiro ele vai girar aqui e vai fazer com que a economia local cresça, Sim, certo? É importante esse fortalecimento das compras locais. Essa taxação, ela influencia muitas pessoas que fazem compra na internet, e eu fazia muita compra na internet, e diminui bastante, mas ela favorece as compras locais, porque você, principalmente o que eu falo, o discurso que eu trago, você comprar de uma mulher que é empreendedora aqui da cidade, você comprar de uma mãe que empreende, alguém que faça um trabalho artesanal, né, algum artista local, então isso vai enriquecer tanto a sua diversidade artística, né? Você está investindo nessas pessoas, quanto o comércio local, quanto as pessoas, elas vão estar se reestruturando e crescendo localmente. Existem uma expressão nas teorias digitais do movimento negro que se chama aquilombamento, que são os quilombos digitais. Que esses quilombos digitais, eles são comunidades, pessoas negras, elas se encontram e fazem com que aquele fluxo de conhecimento, cultura, socialização e sim, dinheiro gire. Então, você comprar de mulheres pode fazer com que gire a autonomia financeira entre mulheres, certo? certeza. Essa economia com essas mulheres. E isso é maravilhoso. Então, a gente precisa se unir, fortalecer, não só socialmente, não só culturalmente, mas também financeiramente. Então, dar dinheiro na mão de pessoas que vão fortalecer o comércio, que vão se fortalecer, é uma forma de resistência. Uma forma de resistência. E é isso. Excelente. Fechou. É isso. A gente falou muita coisa importante hoje, estamos aí encaminhando para o último episódio da temporada, mas a gente vai continuar com a alimentação do YouTube. Eu queria que as pessoas comentassem, curtissem, compartilhassem. E Sim, falar que o próximo ano, embora não seja o último, não é despedida, semana que vem a gente está aqui de novo, mas próximo ano vai ter segunda temporada, vai ter novidade, a gente vai se organizar, certo? E aí eu tinha um vídeo da moça sobre Tabata Pimenta e eu não postei, vai ficar para semana que vem para a gente ver junto, é claro. Não vou mostrar você para a gente ver junto semana que vem. E é isso. Agradecer você, né, Clara, por ter aceitado esse desafio de eu que estar com agradeço. a Ana. E é isso. Fique à vontade aí. Agradecer por mais um episódio, né? Realmente hoje a gente passou por vários temas, de violência doméstica a planejamento, enfim, várias coisas importantes nesse contexto feminino. É, eu sou super a favor de fazer um masterclass com mulheres. Eu acredito que a gente consegue fazer isso sim. E se você topar também, quiser fazer o evento presencial, dá para a gente se organizar para na semana que vem. A gente pode gravar o 10º e se organize para fazer algo presencial. E faz alguns convites. Fazer, a gente já está aqui negociando ao vivo. É isso mesmo. Feira vai ser esse final de semana que vem ou outro. Feira fêmea. A gente gravar um conteúdo bacana lá com o pessoal, sabe? Pronto, podemos ir. E assim, o caminho é esse.
Eu entendi hoje, quando eu abri o Instagram e vi que uma grande tatuadora daqui de Mossoró, ela estava fechando o estúdio presencial para investir em um comércio, né, na internet. Então, as mulheres, elas estão migrando muito para esse lado. E, principalmente, eu acho que o ponto-chave é a alternativa dentro da maternidade. Hoje, o trabalho de CLT gera insegurança para as mulheres. Eu conheço pessoas, eu tive amigas que voltou da licença, foi demitida. Então, esse foi um tema que a gente discutiu hoje que, para mim, foi crucial, que é essa coisa da maternidade, enfim, envolve direito também, né? E envolve outras questões. Mas só para deixar claro que esse é o caminho e que a gente deve, sim, continuar e fazer outras coisas, enfim, criar outros produtos porque o mercado está aqui. O mercado é exatamente onde a gente está e essa migração é muito forte todos os dias. Hoje eu não preparei nenhum livro, eu não preparei nenhum livro para deixar, nenhuma dica de livro, enfim. Frase. Mas vou deixar aqui. Oi? Diga uma frase. A gente está se aproximando, né? Dia 2, está bem pertinho, que é o dia de finados, né? Mas eu não deixaria não sei nem qual frase eu deixaria, mas eu diria que a saudade é um lugar que só chega quem amou. Eu sempre uso isso, né? Então, finalizo esse programa deixando um abraço fraterno para todas as pessoas, né, que ainda tem aquele cortejo no dia de finados, de ir, de levar flores, e rezar, enfim, dependendo da sua religião. E que a saudade ela sempre seja boa, sempre seja saudável, né? Que a gente lembre das pessoas que nos construíram de alguma forma, que fez parte do nosso castelo. Nós somos um castelo em constante construção pelos nossos saberes. E sempre tem alguém que a gente vai lembrar com mais saudade, independente da posição e hierarquia na nossa vida. E eu deixo uma reflexão nesse sentido, já que a gente vai viver um feriado, né, voltado para isso. Inclusive, eu vou fazer um conteúdo. Olha aí, Andara aí de novo. Já vou pedir aqui ao vivo para ela editar essa matéria. Um conteúdo justamente sobre saudade. Nada melhor do que falar de saudade com um poeta, né? Vou atrás dos poetas para descobrir. Mas muito obrigado a todo mundo que, querendo ou não, vê ainda, assiste, acompanha de alguma forma. É o começo e eu deixo aqui para vocês. Nunca subestime começos simplórios. Arrasou. Nunca subestime. Vai chegar uma hora que você vai precisar dele para contar como foi. Tenho mais nada a dizer. Tchau. Tchau, tchau.